Vamos resolver agora o exercício 23. Um circuito, né? Na figura abaixo, R1 é 100 ohms, R2 é 50 ohms e as fontes ideais têm força eletromotriz de 6 volts, 5 volts e 4 volts. Determine a corrente no resistor 1, essa daqui, né, que passa por esse resistor, a corrente no resistor 2 e a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, né? Já vamos resolver tudo de uma vez. A primeira coisa que eu vou fazer, eu só vou pegar e redesenhar esse circuito para ficar mais didático. Então aqui está o ponto A, ó. Eu vou colocar o resistor para cá, ok? O resistor aqui. Venho aqui, faço isso, ó. Só para ficar mais fácil de explicar e fazer os desenhos, tá? Então, ó, eu peguei essa parte aqui, virei, né? Tombei. E aqui, então, do ponto A, ó, desce para o positivo do gerador, tá aqui, e passa por R1 e volta aqui para o negativo. Então, beleza, então tá certo. Vamos colocar aqui o R1 e aqui o ε2, ok? Bom, daqui, que seria esse ponto, né? Vou colocar aqui, ó, esse é o ponto A. Vamos falar que esse aqui é o ponto C, tá bom? Só para... Então, esse daqui seria o ponto C, ó. Então, o que vai acontecer? Do ponto C vai para o positivo do ε3 e vai para um ponto B. Então, aqui é ε3 e aqui um ponto B. Sobe, passa por um resistor, que é o resistor R2, emenda aqui, e depois, para ir para o ponto A, tem que passar pelo gerador ε1. Então, vou apagar um pedacinho aqui, vai passar pelo gerador ε1, ou gerador ou receptor, né? A gente não sabe. Então, ó, negativo, positivo e volta para o ponto A. Eu só estou fazendo isso para ficar mais didático, mais fácil de eu explicar o exercício. O que a gente vai fazer aqui? Vai usar as leis da malha, né? As leis de Kirchhoff. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos seguir o procedimento. Eu tenho que escolher um nó. Os nós que eu tenho no circuito, nó é tudo aquilo que divide, que vai ter 3 ou mais fios saindo dele. Então, aqui tem 3, ó. Então, esse aqui não poderia ser um nó, porque tem 2 fios, é só esse aqui. E aqui tem o ponto C, que sai 3 fios também. Então, vamos lá. Ó, então, vou escolher o A aqui como nosso nó. Vou chutar as correntes. Vou falar que aqui tem uma corrente. Vou chamar de I1. Aqui, uma corrente que eu vou chamar de I2. E aqui uma corrente que eu vou chamar de I3. Estou chutando, tá? I3. Então, eu tenho I3 chegando no nó e I1 e I2 saindo do nó. Então, vamos lá. Agora eu vou escrever, vou escrever a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. O que, que eu tenho? Tudo que chega no nó, então I3 está chegando no nó. É igual a tudo que sai do nó, que é I1 mais I2. Ótimo. Agora o que eu vou fazer, eu vou colocar as quedas de potencial, vou colocar em azul. Então a corrente I2 está vindo para cá, ó. Ela desce aqui, a gente tem uma queda de potencial sempre no sentido contrário à corrente. Lembrando que a gente chutou a corrente, tá? Pode ser que não seja para cá a queda de potencial, mas a gente vai assumir a corrente nesse sentido. Aqui, a corrente I3 está subindo, né? Ó, ela sai do ponto C e vai para o ponto A. Então aqui também tem uma queda. Ótimo. Já nos geradores ou receptores, a única coisa que você tem que fazer é colocar do negativo para o positivo. Sempre, ó. Pode ser que seu professor ou seu livro explique de um jeito diferente do que eu estou fazendo. Esse é o meu jeito de fazer, tá? Você pode seguir o seu livro, não tem problema. Agora eu vou fazer a equação da malha 1. Isso aqui é minha malha 1, tá? Que vai de A e volta para o A. E aqui minha malha 2, que vai de A e volta para o A, aqui mais no outro sentido. Então, vou chamar aqui de 1, malha 1 e malha 2. Então, vamos lá. Vamos começar no ponto A. Vamos seguir no sentido
horário. Isso também é arbitrário, tá? Mas eu gosto de seguir no sentido da corrente, que eu acho que fica mais fácil. Mas tudo bem, às vezes nem sempre dá, né? Então vamos lá. Estou seguindo no sentido aqui, ó, horário. Horário. Vou sair do ponto A e no sentido horário voltar para o ponto A. Se eu estou descendo aqui, ó, vou descer, o que aconteceu? A seta que eu desenhei azul está contrário ao sentido que eu estou se movendo. Então vou colocar menos E2. Epsilon 2. Subindo aqui, eu tenho a queda também. Eu estou subindo, só que a queda está no sentido oposto. Então aqui, qual vai ser a queda? R1, a resistência vezes a corrente, né? E aqui o que está passando é o I3. Toma muito cuidado com as correntes, tá? Lembra que a corrente entre um nó e outro nó é sempre a mesma, ó. Entre C e A só pode ser a mesma, tá? Beleza. Então vamos lá. E aí chegou no ponto A, e então a gente tem que isso aqui é igual a zero. Perfeito? Então eu saí do ponto A e voltei aqui para o ponto A. Vamos fazer a equação da malha 2. Agora eu também vou sair do A. Só que eu vou percorrer no sentido anti-horário, tá? Para a gente mudar um pouco, ó. Anti-horário. Então o que vai acontecer? Eu vou descer. Aí aqui meu desenho, o meu azul aqui, está no sentido oposto ao que eu estou se movendo, né? Estou indo no sentido anti-horário, mas isso aqui está no horário. Então eu tiro. Menos E2. Aqui, de novo, estou indo da esquerda para a direita, só que está no sentido contrário. Então é menos E3. Epsilon 3. Subo aqui, a queda de potencial no resistor, aí eu tô indo no sentido horário, anti-horário, perdão, e isso aqui também está no sentido anti-horário, né, que foi o que eu desenhei. Então eu vou somar R2 vezes a corrente que passa por ele. Mas a corrente entre A e C é o I2. Então, vezes I2. Aqui tá no mesmo sentido, né? Eu tô vindo da direita para a esquerda, isso aqui também tá da direita para a esquerda. Então, mais é 1. Epsilon 1, né? Isso é igual a zero. Tranquilo? Pronto. Com essas equações, agora a gente pode estudar o circuito. No item A, ele quer saber a corrente no resistor R1. Se eu olhar aqui, é a I3, ó. Então eu posso usar direto, né? Já escolho a equação 1 direto. Então, da equação 1, temos, temos menos epsilon 2 menos R1 vezes I3 igual a zero, ok? Então, R1 vezes I3 é igual a menos epsilon 2, tá? Vou substituir os valores. R1, ele diz que é 100 e epsilon 2 é 5. Então, fica 100 vezes I3 igual a 5. Então, fica I3 igual a 5 dividido por 100, ok? Que vai dar 0,05 ampere. Achamos a corrente I1. Ótimo. Vamos agora para a corrente I2, que também sai daqui, ó, direto, né, da equação. Então, a gente nem precisou substituir uma na outra, e nem nada disso, né? Então, o que vai ficar? R2. Então, vou colocar aqui da equação 2. Temos. Só que tem um detalhe ali que eu esqueci, né? Ó, é negativo aqui, tá? Que ficou menos aqui, então é negativo. Importante. O que significa? Significa que a corrente está no sentido oposto. Ou seja, que a gente chutou errado o I3, né? Na verdade, a gente chutou I3 vindo de C até A, mas na verdade está indo de A até C. Mas você não precisa modificar nada, só dizer que é o módulo. E saber que e explicar que o sentido da corrente está oposto. Então, da equação 2 que a gente tem, ó, é R2 e 2. Vou isolar o R2 e 2 aqui, ok? Vou isolar ele. Então, vou passar esse daqui, o epsilon 2 e o epsilon 3 somando, do outro lado. Menos o epsilon 1.
Então, agora eu vou substituir os valores. R2, ele disse que é 50. Então, vai ficar 50 vezes I2 igual a Y2, que é 5, e Y3 é 4. Então, vai ficar 5 mais 4 menos o Y1, que é, aqui, 6 volts. Perfeito? Então, que eu descubro que 2 vai ser 5 mais 4 dá 9, menos 6 dá 3. Dividido, passo 50 dividindo aqui, ó. 3 dividido por 50. Eu já fiz a conta aqui. Dá 0,06 ampere. Ok? E esse deu positivo. Significa que a corrente que a gente chutou está correta. Ou seja, a gente chutou indo de A até C e realmente está indo de A até C, tá bom? Agora no item C, ele quer saber a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair do potencial B, ó, VB. O que vai ser o VB, né? Então, eu estou indo no sentido do potencial B, ó. Por quê? Porque a corrente a corrente 2 aqui, ó, tá nesse sentido, né? Então, eu vou seguir esse sentido da corrente. Então, fica B, agora aqui, a queda de tensão tá para cá, tá no mesmo sentido que eu tô indo, né? Eu tô indo da direita para a esquerda e a setinha também tá da direita para a esquerda. Por isso que é importante você colocar setas e não errar, tá? Ver o procedimento bonitinho. Então, fica mais E3, ok? Aqui, mais E2, porque também tá no mesmo sentido, ó. Mais VA, chegando no ponto A, ok? Então, o que a gente vai ter? Vai ter que VB menos VA, que é o que ele quer saber, é o Y3 menos o Y2. Ou melhor, mais, né? Perdão. Y3 mais o Y2. O Y3 é 5, tá no enunciado. E o Y2 é 4. Então, ele descobre que o potencial, a diferença de potencial entre B e A é igual a 9 volts. Ok? É isso. Então, esse é o exercício de circuitos. É um exercício interessante, mas que a gente não precisou desmembrar a lei de Kirchmann, né? Ele saiu naturalmente. Tranquilo? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Abraços e até mais.